Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, que hei de correr atrás dele e de tomar dele alguma coisa. Deixa eu explicar para você o que tinha acontecido aqui. A Bíblia conta a história de Naamã. Naamã era um general da Síria, era um homem muito respeitado, inclusive a Bíblia fala, só que, porém, ainda era um homem leproso. Olha, presta atenção no que eu estou te falando. A Bíblia diz, então, que uma menina, da qual ele tinha tomada lá como escrava lá de Israel, ela vê a situação de Naamã e ela comenta, ela diz: se esse homem tivesse diante do homem de Deus, lá da minha terra, ele seria curado. E Naamã escuta aquilo e vai falar com o rei da Síria. Escuta, tem uma menina lá que nós capturamos e ela virou serva da minha esposa. E essa menina está falando que se eu tivesse diante do homem que tem lá na terra dela, eu seria curado. O rei da Síria falou: então tá, eu vou fazer uma carta, vou mandar lá para o rei de Israel e você vai lá. E aí o rei da Síria fez uma carta, só que o rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel, achando que o homem que a menina estava falando era o rei de Israel. Aí chega essa carta lá e o rei de Israel começa a ler. Rei de Israel, aqui quem fala é o rei da Síria. Quando essa carta estiver chegando a você, eu estarei te enviando Naamã, meu servo, para que você cure ele. Aí o rei de Israel fica desesperado. Eu? Curar esse homem? Quem que sou eu para curar? Ah, não, isso aqui pode ver, todo mundo pode ver aqui que ele está querendo arrumar uma ocasião para vir me atacar. Ele está querendo arrumar uma desculpa, porque eu vou falar que eu não vou curar, porque eu não curo ninguém. Ele vai querer vir aqui me destruir, pelo amor de Deus. Aí o homem de Deus fica sabendo, Eliseu fica sabendo. Ele fala assim, manda um recado, fala para o rei de Israel se acalmar. Manda ele vir aqui que ele vai saber que tem Deus em Israel. Diga glória a Deus. Fala para ele vir, manda para mim, rei de Israel, fica tranquilo, não perde a cabeça não, esquenta a cabeça não. Manda ele aqui que eu vou mostrar para ele o Deus que nós servimos. Diga glória a Deus. O rei medroso, o rei que não sabia do Deus que tinha na terra dele, né? E o Eliseu manda, fala para o rei de Israel, fala para ele vir aqui. E chega lá o Naamã com toda a sua comitiva, você já conhece a história, estou só resumindo aqui. E o Eliseu nem sai para atender ele, de propósito, na direção de Deus, claro. Ela vai lá e mergulha no Jordão. O Naamã fica todo dodóizinho. Porque eu achei que ia vir aqui me receber, ia colocar a mão na minha cabeça e orar por mim. E outra coisa, manda eu mergulhar nesse rio aí, todo sujo, tem água tão boa lá na minha terra, por que eu não poderia fazer lá? E quase perde a bênção por causa disso. Porque tem gente que, além de Deus fazer o milagre, ela quer que Deus faça o milagre do jeito dela. Tem gente que é assim. Não, mas Deus não podia fazer desse jeito, Deus não podia só resolver desse jeito, às vezes não. Quando Deus foi levar o povo de Israel para a terra de Canaã, Deus levou eles pelo caminho mais difícil, sabia? Tinha um caminho mais fácil, só que Deus viu que o caminho mais fácil eles não iam aguentar, por causa das guerras que tinham. E Deus fez com que eles fossem pelo caminho mais difícil. Então, às vezes a gente quer que Deus faça, mas ainda quer que Deus faça do nosso jeito, mas não é do nosso jeito. Aí convenceram Naamã, falou: olha, se o homem de Deus tivesse pedido para o Senhor uma coisa mais difícil, o Senhor não teria que fazer. Vai lá, meu pai, faz o que o homem de Deus está pedindo. Aí ele foi lá, foi convencido, mergulhou 7 vezes e saiu como? Curado. Diga glória a Deus. Na 7ª vez, eu falo para você, você está vindo aqui, hoje é segunda, sexta-feira, hein? Você só vai ver a obra de Deus completa se você perseverar até a 7ª. Amém? Ele teve que mergulhar 7 vezes. Na primeira ele não viu nada, na segunda ele não viu nada, muito menos na terceira. Na 5ª vez não aconteceu nada, na 6ª vez nenhum sinalzinho, mas na 7ª vez, quando ele saiu da água, a pele dele estava como de uma criança. Diga glória a Deus. Ele ficou tão agradecido que ele foi até um homem de Deus e ofereceu muitos presentes. Só que o Eliseu disse assim: não quero nada, não vou tomar de você nada. Por quê? Tem uma explicação. Muitas vezes você vai ver que
o homem de Deus, ele aceita, o Eliseu principalmente, ele aceita algumas ofertas, ele aceita alguns presentes. Antes disso aqui teve uma mulher sunamita que fez um quarto para ele, e toda vez que ele passava dava pão, fez para ele ali pousar. Ele aceitou, abençoou aquela mulher, mas o Naamã ele não aceitou. Mas por quê, pastor? Porque aquele dinheiro, aqueles bens, aqueles presentes que ele queria oferecer ao homem de Deus, o homem de Deus sabia que era pecado. Aquilo era tudo fruto de pecado. Aquilo era tudo imundo. Porque o que vinha da Síria era sujo, era imundo. Ele disse: não quero nada do que é seu. O Geazi viu aquilo. Geazi era o auxiliar de Eliseu. E falou: não é possível. Não é possível que esse homem de Deus vai deixar um homem rico desse embora e não vai tomar nada dele, não vai pedir nada para ele. O Eliseu disse: nada, não quero nada. Ah, não. Vive o Senhor, e eu vou atrás desse homem e alguma coisa eu vou tirar dele. É um desperdício. Onde já se viu uma oportunidade dessa? Irmão, quem é de Deus sabe. Tem coisa que parece oportunidade, mas é laço. Tem coisa que parece benefício, mas é laço. Cuidado. O Geazi saiu dali e foi até lá. Olha o que diz o versículo 21 agora. E foi Geazi ao alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo. E disse-lhe: vai tudo bem? 22. E ele disse: tudo vai bem. Meu Senhor me mandou dizer. Eu pergunto, olha pastor, o Eliseu mandou ele falar alguma coisa? Primeiro pecado, mentira. Não diga aquilo que ninguém mandou você falar. Não fale que alguém mandou dizer quando a pessoa não mandou dizer. Se você precisar da mentira para conseguir alguma coisa, então significa que aquilo não é para você. Ele já tinha que ter tido essa consciência. E ele teria que aqui de usar de uma mentira para conseguir o que ele ia conseguir. Então já estava errado. Não, porque fulano de tal mandou falar e não mandou. Irmão, o que você vai conseguir depois dessa mentira é amaldiçoado. E aqui tem um princípio que nós aprendemos com a palavra de Deus, que é o seguinte: quem recebeu os benefícios do pecado também vai ter que ficar com as consequências. Porque o pecado, ele, como eu falei para você, ele não traz benefícios, são benefícios entre aspas. Prazeres que o pecado traz, ganhos que o pecado traz. Só que quando você tem os prazeres, os ganhos e os benefícios do pecado, você também vai ter que ficar com as consequências. Você também vai ter que ficar com as consequências. E o Geazi esqueceu disso. Ele estava olhando só para o ganho que ele teria. Mas ele esqueceu que ele também teria o quê? A consequência. Ele estava olhando só para o prazer que ele teria. Mas ele estava esquecendo que também ia ter o quê? Consequência. E ele começa dizendo: meu Senhor mandou dizer, versículo 22, né? Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas do quê? De veste. Você sabe quanto que era 1 talento de prata? 35 quilos de prata. O Naamã imediatamente desce e fala assim: não vou te dar 1 talento só não. Leva 2, 70 quilos de prata. Tanto que o Geazi não ia conseguir nem carregar. Quer ver? Fica olhando, ó. E disse Naamã: ser servido de tomar o quê? 2 talentos, fora as roupas, né? E instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de veste, e pô-las sobre 2 de seus moços, os quais levaram diante. Você vê que é a ganância? A pessoa quer mais do que ela pode o quê? Carregar. Ele nem conseguiu carregar. Você sabe o que o Naamã teve que fazer? Pegar 2 empregados, porque um só não ia dar conta. Amarrou, dividiu 2 talentos, um em cada saco, 35 quilos ficou com um servo,
35 quilos ficou com outro servo, e os servos de Naamã tiveram que voltar com Geazi para levar os sacos de prata de tão pesado que é. Isso chama-se como, pastor? Olha para mim, chama-se ganância. Minha mãe dizia assim, que tem gente que tem um olho maior do que o quê? Que a barriga. É verdade. Irmão, cuidado, hein? Para você não ter um olho maior do que a palavra, do que o que Deus quer para você. Você tem que ter no teu coração, não é errado você desejar crescer, viu? Não é errado você desejar prosperar. Não, não é errado. Mas é errado você querer mais do que aquilo que Deus tem para você. Seguinte, irmão. O que Deus te der é aquilo que você aguenta o quê? Carregar. Não vai, meu irmão, querer coisa a mais, que você tem que conseguir mentindo, que você tem que conseguir enganando, que isso você não vai conseguir carregar. Você não vai. Tudo que você conseguir de maneira desonesta, você não vai conseguir levar depois. Quem está entendendo, diga amém. Você não vai conseguir. Eu já expliquei aqui, brinquei, né? Tem gente que consegue lá, por exemplo, vai lá tirar um carro lá. Vou financiar um carro. Ah, bom, como é que faz para financiar? Ah, você tem que passar aqui o seu nome, a sua profissão, quanto você ganha de salário, e o número de alguém que o banco vai ligar para poder confirmar se te conhece e tal. Aí a pessoa, para conseguir, o que ela faz? Ah, eu sou pastor, mas eu vou colocar aqui que eu sou empresário, eu vou dizer aqui que a minha renda é tanta, e vou ligar lá para o meu parente. Daqui a pouco vai ligar para você o banco, vai perguntar se você me conhece, se é isso mesmo, você fala que é. Confirma tudo. E a pessoa faz. Aprova e consegue tirar o carro. Aí passa o tempo, paga 1, 2, 3 parcelas, paga lá 1 ano. Depois de 1 ano paga, a pessoa não consegue pagar mais. Tem que devolver o carro. O que aconteceu, pastor? A pessoa conseguiu com mentira. A pessoa alcançou através da mentira, do pecado. Ela não vai conseguir carregar. Quantas vezes você vê isso acontecer? Ai, pastor, o diabo, eu fiz lá a parcela lá do carro, o diabo veio e me tomou o carro, não consegui pagar. Se tivesse sido na bênção, o diabo não podia tocar. O diabo não ia levar embora. Quem está entendendo, diga amém. Escuta isso que eu estou te falando. Por que você não conseguiu na verdade? Se o que eu sou e o que eu ganho não me possibilita ter isso, então eu não quero, então não é para mim. Se eu não conseguir na verdade, então não é para mim. Diga glória a Deus. Não, eu tenho que conseguir na verdade, eu tenho que conseguir na honestidade, eu tenho que conseguir do jeito certo. E o diabo, meu irmão, não vai ter nenhum tijolinho dele ali para tirar o que é meu depois. Diga glória a Deus. Veja isso. Não consegue nada com a ajuda do diabo, meu irmão, porque tudo que você consegue com a mentira, você está conseguindo com a ajuda do diabo, porque depois ele não vai também ter o que acusar você. Diga glória a Deus. Continua aí. Diz assim, versículo 24. E chegando ele à altura, tomou das suas mãos e os depositou aonde? Na casa. E despediu aqueles homens e foram. Então chegou uma hora que ele não podia permitir que os empregados de Naamã aparecessem. Então o que ele teve que fazer? Aí ele teve que tomar da mão deles e falar, vai embora, pode ir que daqui para frente eu levo. E pegou tudo aquilo, colocou lá na casa, deixou lá e foi lá se apresentar ao Eliseu. Versículo seguinte, 25. Então ele entrou e pôs-se diante de quem? Do seu senhor. E disse ele a Eliseu, de onde vens, ô Geazi? E disse, teu servo não foi nenhuma nem a outra? Segunda vez, mentira. Você sabe que a mentira é uma praga? Que a mentira, cada vez mais, ela vai colocando a pessoa numa bola de neve. Que a pessoa mente, depois ela vai ter que mentir de novo para poder cobrir aquela mentira que ela já fez. E a Bíblia diz assim, que um abismo chama outro. Eu falo, melhor andar na verdade. Deus não quer ninguém perfeito, mas Deus quer que nós sejamos o quê? Sinceros. Às vezes você pode falhar, chegar para mim, irmão, você fez tal coisa?
Então, não, eu fiz. Fez? Fiz. Tá bom. A pessoa virou as costas, o Espírito Santo pesa teu coração, mas você não fez. Você falou que fez, mas não fez. Irmão, na hora, não pensa duas vezes. Fulano, vem cá. Você me perdoa, falei para você que eu fiz. Aí na hora ali, me veio assim essa coisa de falar que eu fiz, mas na verdade eu não fiz. Você me perdoa. Mas eu vou fazer agora, tá? Mas não adianta falar para você que eu fiz se na verdade eu não. Você fez? Fiz. Aí a pessoa pergunta, fulano, você fez tal coisa? Não fiz não. A pessoa virou as costas, o Espírito Santo vai pesar teu coração. Você fez. Chama a pessoa, fala, fulano, vem cá. Irmão, isso é o cristão, diga glória a Deus. Ele pode até escorregar, falhar, mas ele não pode permanecer no pecado. Fulano, vem cá, eu falei para você que eu tinha feito, me perdoa. Falei para você que eu não tinha feito, mas eu fiz. Eu fiz tal dia, foi tal hora, tal lugar, eu fui lá e fiz. Me perdoa. Ai, pastor, mas se eu falar que eu fiz, acabou a minha vida, o fulano vai acabar comigo, eu vou ser mandado embora. Meu irmão, se você não se consertar, você vai perder tudo, ainda vai para o inferno. É muito pior. O missionário fala uma coisa, olha para mim. O missionário fala uma coisa que eu guardo no meu coração. É melhor você ficar vermelho 1 minuto, 5 minutos ali diante da pessoa por falar a verdade, do que ficar amarelo a eternidade inteira. Quem está entendendo, diga amém. O que adianta viver de aparência? Antes de chegar o homem de Deus, você foi lá em casa e se escondeu. Antes de chegar até o homem de Deus, o que ele fez? Tomou da mão dos servos, escondeu em casa. Aí vai lá, chega lá diante do homem de Deus. Glória a Deus, aleluia, homem de Deus. Deus é bom. Que adianta? Antes de chegar na igreja, apaga o cigarro e deixa ali na esquina. Uma vez eu vi uma cena. Oh Deus, a gente ri, mas não é de rir não. Vem lá o irmão. Trocentos anos de igreja. Aí a igreja assim na frente tinha um barrado. E o barrado ele tinha mais ou menos assim, acho que uns 10 centímetros, 20 centímetros, muita coisa, né? Acho que 5 centímetros assim da parede, mais ou menos igual aquela madeirinha que tem ali. Aí ele vem lá, aí chegou na esquina da igreja e fez assim, pagou, aí foi assim, colocou no barradinho assim o cigarro e entrou. Glória a Deus, aleluia. Terminou o culto, ouviu a palavra. Glória a Deus, aleluia, foi lá no cantinho da parede, já catou de novo, acendeu e foi embora. Para quê? Para quê? Esconde antes de chegar diante do homem de Deus, mas escondeu de Deus? Presta atenção nisso aqui, presta atenção, ó. Então ele escondeu em casa, né? Versículo 24, chegando ele à altura, tomou das suas mãos, depositou em casa e despediu aqueles homens e foram-se. 25. Então ele entrou e se pôs diante de quem? Diante do seu Senhor. E disse Eliseu: de onde vem Geazi? E disse de novo: teu servo não foi nem a uma nem a outra. Não, mentira de novo. Escondeu em casa lá, vai lá no mercado, compra lá a cerveja, esconde em casa, vem para o culto. Vai lá e deixa o celular em casa, onde está falando lá com quem não deve falar, e vem para a igreja. Não adianta se esconder em casa. Não adianta. Falo para você como o Espírito Santo fala comigo. Não adianta você esconder em casa. Tem gente que em casa é uma coisa e na igreja é outra. Não adianta. Por quê, pastor? Por causa disso aqui, ó. Versículo 26. Porém ele disse: porventura não foi contigo o quê? O meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a te encontrar? Oh, meu irmão. Tem gente que parece que esquece que Deus é onipresente. Você sabe o que significa onipresente? Está em todos os... Será que o coração de Deus não estava lá? Na sua casa?
Quando você foi se encontrar com aquela pessoa que não deveria se encontrar, naquele lugar onde você se encontrou. Quando você estava vendo que não deveria ter visto, quando você estava diante daquela tela, daquele computador, quando você estava lá naquele celular na madrugada. Será que o coração de Deus não estava lá? Isso é para pôr temor no nosso coração. Não adianta. Mas se eu falar, eu perco tudo. Você já está perdendo. Quem está no pecado já está perdendo, só não está vendo ainda. Só não está vendo. Já está perdendo. Uma hora, como diz lá fora, né? A casa cai. A casa cai. Pode ser quem for. Pode ser pastor, irmão. Adianta eu antes do culto deixar na minha casa lá o meu pecado, aquilo que eu consegui com mentira, aquilo que eu estou fazendo errado, e venho aqui para a igreja e subo no altar. Glória a Deus, irmãos, aleluia! Mas o coração de Deus estava comigo onde eu estava durante todo esse dia, durante ontem e toda essa semana. Fala para o irmão do seu lado, ele não vai ficar bravo não. Fala assim, não adianta esconder em casa. E depois aparecer diante de Deus, dando o homem de Deus. Por quê? Meu coração não foi com você quando aquele homem voltou sobre o seu carro para te encontrar. Olha que o Eliseu fala até os detalhes. Ele falou, eu vi. Deus estava lá, o Espírito Santo me mostrou tudo. Quando o Naamã saltou do carro para encontrar você. Não, Deus vê tudo, diga glória a Deus. Deus vê tudo. Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servos. Nossa, mas tudo isso, pastor, ele só pediu um talento de prata. Pois é, mas com 2 talentos de prata, 70 quilos de prata, dava, meu irmão, para ele comprar tudo isso aqui. O Geazi achou que ia ficar rico. E o Eliseu está dizendo para ele, não é agora. Não era o que Deus queria para você. Deus tinha muito mais para você. Mas não era fora da palavra, não era usando a mentira. Diga glória a Deus. Você acha que Deus não podia dar para ele, como diz aí, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servos? Deus podia ou não podia? Podia. O Eliseu é uma prova disso. O Eliseu foi fiel no ministério dele, lavando a mão de Elias 7 anos, irmão. Quando chegou a vez de Eliseu, Eliseu tomou posse da bênção. Porção dobrada de Elias, diga glória a Deus. Quem seria o próximo agora? Se fosse seguir a sequência, quem seria o próximo? O Geazi. Se o Geazi tivesse permanecido, quem seria o próximo a receber porção? Porção dobrada de quem já tinha recebido a porção? Rapaz, esse moço, esse Geazi, ele ia ser muito abençoado. Ele ia ter porção dobrada do homem que já tinha porção dobrada. Você imagina o quanto ele teria de Deus, o quanto ele seria usado por Deus, o quanto Deus abençoaria ele. Mas ele trocou por aquele momento. Irmão, não perde a sua bênção, não. Não joga fora a sua bênção por um pecado, por um momento, por uma mentira, por algo que você quer, por uma oportunidade. Ele disse, o Geazi olhou e falou, não tem como perder uma oportunidade dessa. Irmão, perde. Porque o que é teu você não perde no tempo de Deus, diga glória a Deus. E você não vai precisar de usar de mentira, de engano, de nada. Tudo na bênção de Deus, no tempo de Deus, vem para você o que é seu, e vem muito mais do que aquilo que o diabo pode te dar. Diga glória a Deus. Quando vem, você já está preparado para carregar. O Geazi não teria que usar servo de Naamã para carregar o que era dele. Quando chegasse o que era dele, ele teria os próprios servos dele para carregar. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quando chega o nosso momento de ser abençoado, a gente tem condição de receber a bênção. Quando a gente é abençoado antes da hora, aliás, quando a gente vem ou acha, né, que tem que ter antes da hora, ali se torna o pecado. E aí o que o Eliseu vai dizer para ele? Versículo 27, isso aqui é o mais pesado. Portanto, a lepra de Naamã se pegará a quem? A ti. E olha o que mais, e a tua semente para sempre. Então saiu de diante dele como? Leproso, branco como? E aí que me chama a atenção, o Eliseu fala assim, a lepra de quem? De Naamã. Era aquela que tinha saído de Naamã. Aquele mal do qual o Naamã tinha sido liberto, agora ele entraria na vida de quem? De Geazi. Mas por quê? Porque ele quis os bens de Naamã.
ele quis o que era errado das mãos de Naamã. Pois é, quem quiser o prazer, quem quiser o benefício do pecado, também vai ter a consequência. Vai ter a consequência. Coisa séria isso. Não queira nada do pecado, irmão. Porque o prazer que o pecado lhe der, o benefício que o pecado lhe der, que a mentira ou o engano lhe der, também vai trazer a consequência. Ele não sabia, ele achou que ele só teria os talentos de prata. Mas quando ele estava levando os talentos de prata, ele também estava levando a doença de Naamã. Coisa séria, hein? Seríssima. Você olha uma mulher ou um homem e fala, meu Deus, que mulher. Você vai ter o prazer com aquela pessoa, mas também vai ter o demônio que está com ela. Você sabia disso? Tem muitos homens que se envolvem com mulheres, que vai ter o prazer que aquela mulher está dando para ele, mas também vai ter a depressão que ela tem. Quando tiver e coabitar com aquela pessoa, a doença daquela pessoa passa para ele. Vamos para você isso aqui no mundo espiritual. Hoje é dia de libertação, eu tenho que te dar esse entendimento. Tem mulher que vai se envolver com homem e no momento que tiver o prazer com aquele homem fora da palavra, também vai ter a doença que ele tem. Isso é tanto espiritual quanto físico, você sabe, né? Tem doença que já passa até na relação mesmo. Na relação já passa. Ah não, pastor, mas eu não tive nenhum contato físico. E não precisa. Não precisa. A doença também passa de forma espiritual. A pessoa não sabe porque depois entrou naquela depressão, naquela síndrome do pânico. A pessoa não sabe porque depois pegou aquela enfermidade, porque teve o prazer, tirou da pessoa aquele prazer, aquele benefício fora da palavra, mas também vai ter o que a pessoa tem de demônio na vida dela. Diga, Deus me livre. É sério, hein? Seríssimo. Cuidado, meu irmão. Não, eu vou pegar esse dinheiro aqui do meu patrão. Se for ilícito, meu irmão, você vai usar o dinheiro do seu patrão, mas também vai ter os problemas dele. Vai passar para você. É coisa séria. Vai alcançar você não só o prazer, o benefício, mas a consequência daquele pecado também. Não queira isso na sua vida. Pastor, e se eu já errei? E se eu já menti? E se eu já fiz? E se eu já falhei? Só tem uma maneira, só tem uma receita para resolver. Qual que é? Vamos lá. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Provérbios 28, 13. Perdoa aí a voz que hoje está uma benção, mas é muito trabalho. Provérbios 28, 13. Teve os 3 cultos na quarta-feira, depois eu fazia infelizmente 2 velórios. Cheguei lá, tinha 3 pessoas sendo velada. Uma multidão de gente lá, não tem som, não tem microfone, não tem nada. Aí, praticamente gritando ali para conseguir o pessoal ouvir, sair de um velório, já fui para o outro seguido. Gritando ali, o pessoal escutar e falando e tal. Depois lá já veio o culto das 7h30, um monte lá em Lavínia também. Mas Deus vai sustentando. Amém? Olha o que fala aí Provérbios 28, 13. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim, ó, presta atenção. O que encobre as suas transgressões, o que diz aí? Nunca prosperará. Não adianta. E aí tem muita gente que não liga o pecado à vida financeira. Ela acha assim, que sendo dizimista, sendo ofertante, já está tudo certo. Negativo. Primeiro passo é você ser dizimista. Primeiro passo é você ser ofertante se você quiser prosperar. Não tem outro jeito. Amém? Isso é bíblico. Para que o diabo não toque, o devorador, o migrador, o cortador não toque no que é seu, você tem que ser fiel a Deus. Amém, Jesus? Malaquias 3,10 fala sobre isso. Só que não adianta só você ser fiel no dízimo e na oferta, você está vivendo em pecado. Você sabia que tem gente que a vida financeira não vai para frente por causa do pecado? E essa pessoa encobre? Você sabia disso? Pastor, eu fiz muito tempo culto de segunda-feira lá na nossa sede, era o culto de segunda-feira, era o culto da vida financeira. Quando eu comecei a explicar isso para as pessoas, teve gente que veio falar comigo, porque
Tinha pastor, você acredita? Tinha pastor que até não concordava, porque na segunda-feira eu pregava contra o pecado. Você está traindo sua esposa, por isso sua vida não vai para frente. Você bebe, você fuma escondido, por isso que a sua vida não vai... Aí vem um pastor e fala, pastor, mas você não pode pregar aí, o povo está vindo aqui para receber o entendimento, para prosperar, para crescer. Eu falei, meu amigo, esse é o entendimento para prosperar. Esse é o entendimento para crescer. Porque o que trava a vida de uma pessoa, a Bíblia está falando, é o quê? É o pecado. Pode ganhar o que for, irmão, já vi gente ganhar rios de dinheiro, mas a vida não vai para frente, porque vive no pecado. Vive no pecado. E a Bíblia não mente. Quem encobre as suas transgressões, nunca. Não vai ter um tempo, e depois esse tempo vai passar, não, é nunca prosperará. Então só tem um jeito de prosperar, da vida melhorar. É parar de encobrir. É trazer a luz. Parar de viver de aparência. Jesus, não, eu estou errado mesmo, eu tenho que me consertar. Diga glória a Deus. Porque a única receita é essa, ó. Mas o que as confessa e o que mais? E deixa. Esse vai alcançar o quê? A misericórdia. A misericórdia está aí. Deus não está dando a condenação final. Só existe a consequência para aquele que não confessar e não deixar. Errou, errei. Então pronto, confessa o seu pecado e abandona. Como Jesus ensinava, vai e não peques. Acabou, irmão, você vai alcançar misericórdia. Diga glória a Deus. Você vai alcançar misericórdia. Deus vai te dar outra chance. Deus vai lhe dar outra oportunidade. Mas por que o Geazi não teve outra oportunidade, pastor? Porque ele não confessou. Quem teve que confessar o pecado dele foi o próprio Eliseu. Era ele que tinha que falar. Ele recebeu a oportunidade de confessar. Quando o homem de Deus pergunta onde é que você estava, onde é que você foi, era a oportunidade dele. Ele deveria ter falado o quê? A verdade. Não, não fui em nenhuma e nem outra parte. É um morno, né? É aquela pessoa que fica no meio. É aquela pessoa que fica indecisa. Não, eu não estou fazendo o que é certo, mas também não estou fazendo o que é errado, não. Negativo. O homem de Deus falou, então, ó, já que você não confessa, eu vou falar o seu pecado. Meu coração foi com você quando você estava lá. Deus sabe, Deus viu. E agora, você teve lá o dinheiro, você teve lá o benefício, você teve lá o prazer, agora você vai ter a consequência. O problema que Naamã tinha, o demônio que estava na vida de Naamã, agora vai passar para você. Diga, Deus me livre. Não foi só ele. Foi ele e a sua descendência. Bom, esse rapaz acabou com a história dele. Ele, os filhos que vieram dele depois também, todos leprosos. Toda a descendência dele. Por causa daquele pecado que ele encobriu. Então você quer uma receita? Confessa e faz o quê? E deixa. Pastor, eu deixei, mas não confessei. O diabo vai poder te acusar depois. Não, você não tem que dever nada a ninguém. Pastor, mas se eu falar, eu vou perder. Se eu falar, a pessoa vai ficar assim, vai ficar assado, vai brigar comigo. Irmão, nada vai ser pior que você continuar nessa situação. Se a pessoa brigar, amém. Se eu perder o emprego, Deus te dá outro, mas você não vai ter mais nada do que ser acusado. Você vai tirar um peso de cima de você. Diga glória a Deus. Acabou, se você confessar. É claro, você não tem que ficar confessando pecado para todo mundo, é só quem você deve. Eu falei com meu marido, então você fala com ele. Falei com a minha esposa, fala com ela. Falei com o meu patrão, fala com ele, acabou. Pastor, eu dei satisfação ao Senhor, fala comigo e pronto, acabou. É só Deus, pastor, porque eu pequei aqui no meu pensamento, eu e Deus. Então você fala com Deus e vou falar, demônio, não te devo mais nada. Não tem nada melhor do que você poder levantar a cabeça, de cabeça erguida, falar, Satanás, não te devo mais nada. Agora você vai ter que sair da minha vida. E ele tem que sair, diga glória a Deus. Entendo que eu estou te explicando hoje. Tem muita gente que talvez até hoje não viu Deus operar, não viu Deus agir, não recebeu a cura, o milagre, a bênção que está precisando. Por quê, pastor? Porque ainda está no pecado, está se enganando. Como eu falei, a senhora dizia assim, Deus está no controle, pastor, Deus está na direção da minha vida, em nome de Jesus, não vou precisar passar por nada disso. E eu pensando comigo, coitado, está se enganando. Deus não está no controle na vida de ninguém.
que ainda vive no pecado. Deus não está na direção na vida de ninguém que ainda está vivendo fora do que a palavra dele manda. Não tem como. Se conserta, deixa. Nós vamos alcançar misericórdia. Diga glória a Deus. Isaías 59:1, rapidinho, coloca ali para mim. Nós já vamos orar já. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O problema não está com Deus. Deus ouve, a mão dele está estendida. Versículo 2. Mas ele vai dizer, olha, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Irmão, já vi gente que fez besteira, que fez coisa errada, mas que foi muito homem, muito mulher de Deus, e confessou e disse, olha, eu errei, eu fiz errado, mas hoje eu estou querendo aqui me consertar, eu estou querendo me acertar. Irmão, e Deus foi lá e limpou, e lavou, e se levantou de novo. Diga glória a Deus. E pronto, não devia mais nada a Satanás, e o que Deus abençoou foi muito maior do que aquilo que a pessoa perdeu. Você crê nisso, sim ou não? Pastor, graças a Deus eu não tenho na minha vida nada encoberto. Não tem nada que hoje eu preciso confessar. Se você não tem, meu irmão, glória a Deus por isso. Eu quero que você permaneça assim. Não veja nenhuma oportunidade se você tiver, não veja nada como oportunidade se você tiver que mentir. Não veja nada como oportunidade se você tiver que enganar. Porque aquilo que você consegue com a ajuda do diabo, você não vai conseguir carregar depois. Lembra de Gease. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por ela bem forte. Fique de pé agora. Deixa eu perguntar para você. Você recebeu aquele papelzinho aí das causas impossíveis? Sim ou não? Você marcou aí a segunda semana? Já escreveu aí com a sua causa impossível? Se você também trouxe alguma coisa que representa a sua causa impossível, já pode colocar aqui nessa mesinha.